Então, pessoal, vou trabalhar um tema que está sendo útil na pesquisa. Eu encontrei alguns artigos também que trabalham sobre isso. Eu acho que pode ser interessante para alguns debates que já foram suscitados até nessa manhã. E eu gostaria de ter o retorno de vocês. Vai ser bem importante ter o retorno, críticas, sugestões. Então, fique à vontade para dar o seu posicionamento final. Bom, como já foi falado, o estoicismo então é dividido basicamente em três partes, né? Física, a ética e a lógica. Eu cito aqui o Diógenes Laércio. Os estoicos comparam a filosofia a um ser vivo, onde os ossos e os nervos correspondem à lógica, as partes carnosas à ética e a alma à física. Ou então comparam a um ovo, a casca à lógica, a parte seguinte, né, a clara, a ética, e a parte central, a gema, a física. Ou comparam ainda a um campo fértil. A cerca externa é a lógica, os frutos são a ética, e o solo ou as árvores são a física. Ou ainda, comparam a uma cidade bem amuralhada e racionalmente administrada. E nenhuma parte é separada das outras, como dizem alguns estoicos, mas ao contrário, estão estreitamente unidas entre si. Acho que vocês já têm uma noção desse trecho, mas eu só gostaria de salientar esse final aqui, ó. Todas estão estreitamente unidas entre si. Eu vou trabalhar a apresentação, mas eu gostaria que vocês ficassem com esse aspecto sempre na mente. Há também, na bibliografia que nos chegou, uma distinção entre o que realmente são essas partes. Elas são partes da filosofia ou do discurso filosófico. O Apolodoro chama essas partes de tópicos ou âmbitos, topoi, princípio ou dromo de espécies e outros de gênero. Eu coloquei esse trecho para a gente entender que quando a gente fala a parte da filosofia, não é uma parte como uma parte distinta, que não estão interligadas. Por isso que alguns chamam de espécies ou gêneros, porque se refere a uma coisa só. Aécio, ao falar dos estoicos, não fala em três partes do discurso filosófico, mas em três partes da filosofia. E aqui nós começamos uma distinção importante. O Aécio afirma que os estoicos definem a filosofia como a prática de uma habilidade útil. Útil é a virtude em sua mais alta expressão, e as virtudes genéricas, as mais genéricas virtudes, são três: física, ética e lógica. Então nós temos as três partes relacionadas a três virtudes genéricas, e essas virtudes são úteis. Ainda seguindo na filosofia e o discurso filosófico, nós temos em Zenão de Sítio e Crisipo que a filosofia é una e contínua, e o discurso filosófico é suscetível de ser dividido em partes. Isso, já tem a primeira distinção. Zenão de Tarso, o discípulo de Crisipo, fala que a filosofia mesma que se divide em partes. Então nós temos o que nos chegou, parece que há pensamentos diversos aqui, né? Só que eu só gostaria de ressaltar uma coisa: o que nos chega também são fragmentos e testemunhos que não necessariamente foram expressos pelos filósofos. Pelo contrário, a grande maioria são compilações, né? Então, talvez em algum sentido pode ser uma aparente distinção entre filosofia e discurso filosófico, né? Mas pode ser que não, pode ser que sejam só formas de falarem sobre isso. E eu gostaria depois que vocês colocassem as opiniões de vocês com relação a isso. O Hadot, no livro, né, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, ele diz que o discurso filosófico
ele fala que é uma exposição da filosofia para fins de ensino, e há uma divisão em 3 partes para fins pedagógicos. E ele coloca a filosofia como distinta do discurso filosófico, porque a filosofia é uma forma de vida. Então, para o Hadot, não é mais uma teoria dividida em partes, mas um ato único que consiste em viver a lógica, que é falar bem, pensar bem, conhecer, viver a física, contemplar o cosmos, por exemplo, e viver a ética, que é agir de maneira reta e justa. As 3 partes da filosofia, para Pierre Hadot, são relacionadas aos 3 âmbitos de ação em Epiteto e Marco Aurélio, que é o âmbito do desejo, do impulso e do assentimento, que nós já comentamos anteriormente. Vou passar agora para uma opinião um pouco diferente. Eu não sei como é que se pronuncia esse sobrenome, Hierodiaconou. Pode ser. No artigo que ela escreveu, né, sobre a teoria da divisão da filosofia estoica, ela diz assim que a filosofia ela está no estado do hegemonicon, que é o pneuma do ser humano, no caso, né, que é o princípio diretor da ação. Então a filosofia está no estado do hegemonicon, que é corpóreo. Já o discurso filosófico é uma coleção articulada e ordenada de proposições filosóficas que são incorpóreas. Então nós temos uma pequena diferença, distinção entre corpóreo e incorpóreo, sendo que o discurso seria o incorpóreo e é através do discurso que nós temos essa divisão. Então, né? Ela também comenta, ela faz uma distinção entre, que eu acho que ela faz um comentário bem interessante, que na verdade em Diógenes Laércio aparece que na divisão estoica é uma divisão que é na transmissão da filosofia, e ela vai dizer o seguinte: olha, é uma transmissão que tem essa divisão, mas ela é uma transmissão mista, ou seja, é uma mistura desses 3 elementos na transmissão da filosofia. O Hadot, ela tenta corrigir o Hadot, ela fala que o Hadot foi precipitado em colocar como discurso filosófico, na verdade seria uma transmissão mista e não um discurso filosófico fragmentado. Mas o Pierre Hadot fala também num discurso para fins pedagógicos em que eles se mesclam. Então eu achei que a crítica, ela quis pontuar, mas a crítica dela não sei se faz muito sentido. Acho que o Hadot ele observou isso. E agora eu vou entrar propriamente nos textos que nós temos acesso, né, do estoicismo, através do Plutarco, por exemplo. Então, só para recapitular, nós temos essa distinção entre o discurso filosófico e a filosofia, em que, aparentemente, a filosofia ela é algo físico, vivido, e o discurso filosófico ele é algo lecton, ele é falado, né, proferido. Então, a partir é feita a distinção, feita essa distinção em partes, porque é possível fazer essa distinção em partes a partir do momento que nós falamos sobre a filosofia. Mas a partir do momento que se vive a filosofia, ela é uma coisa só, em que essas partes, no caso, elas estão unidas, não estão dissociadas. Então, Plutarco ele fala o seguinte, aqui eu citei ele inicialmente, né? Crisipo pensa que os jovens devem escutar primeiro lições de lógica. Aqui a gente está falando na ordem do ensinamento, né? A ordem das partes no ensinamento da filosofia. Crisipo pensa que os jovens devem primeiro escutar lições de lógica, depois de ética, depois de física, e como fim destes estudos devem receber por último a teologia, que é um ramo da física. E o discurso, o logos, o discurso último da física é referente aos deuses, pelo que também chamaram de iniciações às suas transmissões. Aqui, ó, transmissões, aquilo que o Diógenes Laércio já tinha comentado.
Só que isso aqui já é essa parte aqui eu já só resumi em tópicos para não ficar muito texto, né? Num segundo momento, logo depois desse trecho, o Plutarco descreve que o princípio da justiça, em princípio, vem de Zeus e da natureza comum. Então, o que ele quer comentar? Primeiro, ele diz inicialmente lições de lógica, depois ética, depois física. Mas depois, o princípio da justiça vem de Zeus e da natureza comum. Então, eu vou tomar o princípio da justiça, que é um elemento ético, através da teologia e natureza comum ou física. É isso que o Plutarco começa a chamar atenção, por isso que é contradições dessa história. Num terceiro momento, nós temos que, para Crisipo, segundo Plutarco, a natureza comum e o governo do universo como princípio para alcançar a razão dos bens e dos males, as virtudes e a felicidade. Ou seja, novamente, nós temos a questão da física como princípio para alcançar... como um princípio para alcançar elementos da ética. Nós temos, então, inicialmente a física para depois a ética. E num quarto momento, ele conclui, né? Portanto, o discurso físico de Crisipo se situa antes e depois dos temas éticos. Como assim? Né? Como assim, Crisipo? Né? Seria. E aí, por final, ele comenta, é uma completa confusão de Crisipo. E aí, mas afinal ele fala, mas me parece então que é um ensino mesclado. Não é um ensino que tem que seguir esse ordenamento. Em Diógenes Laércio nós temos outros elementos também em relação ao ordenamento do ensino da filosofia. Nós temos, então, em Zenão, Crisipo e Arquedemo e Eudromo, lógica, a ordem é lógica, depois física, depois ética. Em Diógenes e Ptolomeu começa então pela ética. Apolodoro coloca a ética em segundo lugar. Panesse e Posidônio começam pela física. E o Cleantes, aqui eu só coloquei a critério de observação, Cleantes ainda coloca outras partes da filosofia. Não sei, eu acho que, não sei se realmente Cleantes fez uma distinção mesmo dos anteriores, vocês podem me ajudar, ou se ele só incrementou aqui elementos, por exemplo, dialética e retórica, talvez fizessem parte da lógica. Bom, aí não sei. Então nós temos, parece que nós não temos um consenso sobre isso. Esse é o grande ponto. Só que, dentre os comentadores contemporâneos, basicamente, nós temos opiniões diversas também sobre isso. Para esses 4 comentadores, tem mais um aqui, mas eu não coloquei, eles colocam a ética como dependente da física. O Winwood, tanto no livro dele de 85, quanto no recente livro dele de Introdução ao Estoicismo, um livro pequeno, mas muito bom, né? Ele ressalta o que ele já havia afirmado anteriormente, que para se compreender o estoicismo é preciso compreender a física. Mas não só isso. Não só isso. Nesse último livro dele, ele fala que um estoicismo para nós, hoje em dia, no século XXI, principalmente para pessoas que só querem absorver a parte ética do estoicismo, eliminando o resto, principalmente a parte física, né? Ou, mais especificamente falando, a parte teológica também, né? Mas, desculpe, não só a parte teológica, mas também a parte física. Por exemplo, nós temos uma cosmologia que perpassou até os nossos tempos por ciência empírica. Nós temos muitos recursos que fazem com que nós tenhamos uma visão de mundo diferente da visão de mundo estoica. E ele, ao final desse livro, afirma que não é possível retomar o estoicismo da forma como os antigos faziam e que eles de alguma forma colaboram só para que nós tenhamos uma visão mais racional das coisas. Mas ele não abre muito para que é esse racional que ele quer dizer, ele só coloca no final aqui.
Eu achei interessante, mas eu, mesmo assim eu não achei completamente correto, podemos dizer assim. Porque eu acho que o estoicismo, a parte ética do estoicismo, ela também tem muita força. Né? Nós vamos seguir. O John Cooper, ele defende, ele faz uma crítica a Julianas. A Julianas, num livro de 92, ela falando sobre moralidade ou felicidade. Ela fala que para os antigos, não só para os históricos, mas para os antigos, a moralidade e a felicidade estão juntas, né? E ela, acho que ela traz esse elemento para que nós, na nossa contemporaneidade, possamos observar que é um fenômeno diferente do que nós estamos acostumados dentro do consequencialismo, do utilitarismo, da deontologia. Aqui nós temos uma outra ética que une moralidade e felicidade. E ela apresenta isso no livro. E o John Cooper faz uma crítica a ela, dizendo que as teorias éticas dos antigos e dos estoicos também dependem de argumentos alheios ao âmbito ético para tirarem conclusões éticas. Então, parece... O que ele quis dizer? Não, a ética por si só não é suficiente. Até porque eles uniam é uma questão diferente, né? É uma questão cosmológica que estava unida à ética. Eu acho que faz sentido, mas ainda tem suas limitações. O Anthony Long, ele afirma que, num artigo, que a física estoica, para mim é o que mais tem uma formação mais forte, né? Que é um postulado teocrático, da qual a ética depende. Postulado teocrático, da qual a ética depende, e que a ética estoica, ela parte de uma intuição radical. Não é uma fundamentação racional. Intuição radical. Bem, eu acho que parte de algo sim, talvez um sentimento, um instinto de arqueiose. Mas a arqueiose dos estoicos, ela tem uma fundamentação, não sei se é teocrática, me parece, mas na nossa concepção de natural mesmo, né? E o italiano Radice, não sei como fala. Para ele a ética não é do ponto de vista humano, mas da natureza. Bom, eu acho que também da natureza e também humano. Mas, e eu vou passar agora para um outro lado, uma outra opinião, de que a ética não é subsidiária da física. O Engelbert Pedersen, que o Fernando trouxe, ele tem um livro bem polêmico, que é sobre a arqueiose. Por que ele é polêmico? Porque ele tenta fazer uma distinção bem radical entre o ponto de vista humano na ética para separar da fundamentação de uma natureza na ética humana, né, dessa dependência da física. Ele faz uma cisão radical. Né? Ele diz que a base do argumento ético seria então o impulso primário de apropriação ou familiaridade, que é o eikeiosis, e nesse ponto ele contraria o Anthony Long textualmente. Ele critica o Anthony Long, que coloca na natureza que está por trás do impulso primário. O impulso primário, então, estaria no ser humano, que o Anthony Long coloca, então, a fundamentação da ética na natureza antes desse impulso primário. Já o Pedersen coloca no impulso primário. Então, ele torna a ética fundamentalmente humana. Essa para mim é uma distinção muito radical, mas a gente tá, digamos assim, a gente está caminhando assim para não quebrar ovos, né? A gente está numa situação assim, né? Acho que a gente falou sobre Foucault antes aqui também, né? Foucault, ele de alguma forma ele se aproveita do estoicismo, do cuidado de si que o Hadot comentou, mas eu acho que ele também traz para um contexto da filosofia de Foucault, para ir contra a questão de que nós, seres humanos, não temos que ficar sendo reféns de estruturas de poder na escola, de estruturas de poder governamentais. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Não sei se ele realmente quis trazer a questão estoica ipsis literis, entendeu? Mas, então, aí já para mim, Foucault é uma apropriação do estoicismo. Não necessariamente ele foi lá e quis trazer o estoicismo todo e completamente, né?
O Klein, num artigo de 2016, é muito interessante esse artigo. O que ele fala? Ele fala que agir de acordo com a própria Constituição, que é o hegemonicon dispondo do corpo, é muito importante se dispondo do corpo, porque ele não está descolado, ele está dispondo do corpo de uma certa maneira. Sêneca fala sobre isso. Então, agir de acordo com a própria Constituição, preservando-a, a sua Constituição. E o sucesso ético está na correta preservação do hegemonicon. Então, mais do que a preservação do corpo, né? Não é tipo, o passo da oikeiosis não é a preservação do corpo por si. Não, a preservação do hegemonicon que leva essa preservação do corpo. É um entendimento bem diferente, bem interessante do Klein. Então aqui nós temos âmbitos humanos da ética, né? Já o Klein ele não faz essa cisão tão grande quanto o Pedersen faz. Ele unifica a questão ética com a natureza, mas não coloca a natureza como consonante total da ética. E por isso que eu acho muito interessante esse artigo. E a Anas, ela fala em critério pedagógico na ordem das partes. Hadot também já falava isso. Ela é crítica de Cooper e Anthony Long por eles fazerem uma interpretação de que como se a ética se diminuísse em função da física, sabe? Então, ela não concorda com isso. Ela não entende que ela é dependente da física nesse sentido, né? As partes da filosofia, elas se suportam mutuamente. Eu acho que ela, nesse artigo aqui, ela já faz uma autocrítica dela mesma, né? Autocrítica, né? Uma autocrítica em função do livro que ela havia publicado em 92, 93, em que ela tinha dito que os estoicos, Teto e Marco Aurélio, eles não tinham o mesmo apelo ético que tinham os estoicos de Atenas. Por quê? Porque os estoicos de Atenas, eles trabalhavam a questão dos indiferentes, preferíveis, não preferíveis. Não era, e já em Marco Aurélio e Epiteto, isso seria muito forte a questão da dependência com relação ao que uma divindade quer, né? Então parece que tu tira a ética do indivíduo e coloca em função de algo que o Kant chamaria de heteronomia, né? Se baseia por uma norma externa, não por uma norma de si mesmo, né? E eu acho que ela colocou isso inicialmente, depois acho que aqui ela faz uma autocrítica, mas ela não toca em Epiteto e Marco Aurélio, ela não toca. Não sei se é uma autocrítica total ou ela é parcial. Tá? E para finalizar, que eu vou pontuar o que eu penso e vou colocar essa frase talvez para a gente pensar melhor. Eu entendo, não sei o que vocês entendem, eu entendo que a ética ela tem realmente uma força por si só. E eu acho que em Epiteto isso é bem evidente quando ele fala das coisas que dependem de nós, das coisas que não dependem de nós. Mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente perceber que a relação que existe entre ética, física e lógica não é uma relação de superioridade e inferioridade. A gente pode descobrir a física através da ética, a gente pode descobrir a ética através da física, a lógica através da ética e assim por diante. Então são partes que se imbricam. Tanto que é possível que a gente possa fazer uma inversão daquilo que o Plutarco colocou no início, né? De que elementos da física fundamentariam a ética. E aqui nós temos uma citação de Sêneca que pode ser essa inversão. Por exemplo, Sêneca, essa aqui é uma conclusão minha, não é uma citação dele, tá? Para Sêneca, a virtude é o que prepara o conhecimento das realidades celestes. Prepara para o conhecimento das realidades celestes e torna digno para entrar em associação com Deus. Basicamente, as questões naturais de Sêneca, ele fala muito isso. Para nós conhecermos as questões naturais, nós também temos que ser virtuosos, porque é o que nos torna digno para entrar em associação com isso.
Então aqui eu já inverti, por exemplo. Já coloquei a ética como fundamento para o conhecimento do cosmos. É basicamente essa a minha ideia. Fico...